Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fariz e Sara, cuja mãe era Tamar. Fariz gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raab. Boaz gerou Abid, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquele que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Assa. Assa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúd. Abiúd gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúd. Eliúd gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo, e José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, queridos irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra, nesse dia, a festa da Natividade de Nossa Senhora, Mãe de Jesus. E ouvimos através dessa liturgia de hoje, especialmente esse Evangelho, São Mateus narra a origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E começa, filho de Abraão, o pai da fé, onde que vai narrar para todos nós nomes no tempo e espaço da história humana, para significar a cada um de nós que cada um de nós temos uma história, para significar para todos nós que a história é bem feita,
E junto com essa história acompanha uma geografia. Que essa geografia é cada um que não tem substituição, que não é o outro, mas é a pessoa. Por isso, a todos nós, que possamos também meditar na nossa vida, através dessa palavra, colocar que Deus quer dizer isso. Por isso, cada um que ame a sua história e conhecer a sua geografia, conhecer a origem da sua vida. Por isso é muito importante, especialmente os nossos jovens, ou já adultos, ou já com idade avançada, especialmente quando tem grandes problemas na vida familiar com seus pais, é bom conhecer, é bom reconciliar com a história. Uma palavra mesmo assim, chave, é reconciliar com sua história. E quando você reconcilia com sua história, você sabe que, apesar de tudo, tem mãe e pai. Se não conseguir conhecer esse pai e mãe, mas pelo menos sabendo que Deus tem um plano de amor. Independente da história, como foi gerado, mas é sagrado. Que o mundo de hoje quer eliminar a história. Hoje é assim. Por isso que tem uma bagunça hoje no mundo, na educação, até mesmo com os nossos, na nossa família, não? Nas famílias que se encontram nessa situação, muitas vezes, quando não gosta, não ama a sua família, não ama os seus filhos. Por isso que se separa, mas pensando que separando vai fugir na sua própria história. Nunca vai ser. Por isso que vai entrar a depressão, vai entrar logo já em grandes problemas, gerações e gerações, não? Nas drogas, na bebedeira. E pedimos ao Senhor, não? Por isso que nos convida, através dessa liturgia, o anjo vai dizer a José: não tenhais medo de receber Maria. Não tenhais medo. Porque é obra do Espírito Santo. Por isso alerta José, não tenhais medo de deixar que Deus faz a história, na história dele, de Maria, e em especial a Jesus, aonde que Jesus Cristo entrou na história humana para quebrar esse círculo que cerca, círculo da morte. Que quer dizer a morte? A incapacidade do homem de amar. Você deseja amar o outro, só alguma coisa que acontece errada na vida do homem ou da mulher, já incapaz de amar o outro. Por isso é um círculo da morte. O homem não consegue sair, quando está viciado nas drogas, na bebedeira, na prostituição, na ganância neste mundo. Precisa que Jesus Cristo destrói este círculo da morte, quer dizer, do pecado, o pecado. Jesus Cristo veio para salvar, quer dizer, para salvar isso tem que destruir aquele círculo da morte. Quando você
quer falar com uma pessoa e incapaz de falar, porque é uma morte. Se logo vai pensar, o que ele vai pensar de mim? Que outro vai pensar? Eu não gosto, não quero. Por isso que fica aí no orgulho. Por isso que todos somos convidados, queridos irmãos e irmãs, queridos jovens, na sua juventude, de reconciliar ou conciliar com sua própria história. E quando uma pessoa reconciliada se alegra, independente do que for a sua história. Ele é iluminada. Reconciliada quer dizer iluminada, ou iluminação, enxerga. Quando está iluminada, enxerga a beleza da vida, da sua própria história. Por isso que o mundo de hoje quer mudar a história, quer destruir esta imagem, porque atrás do homem é a imagem de Deus. Por isso que podemos entender a secularização hoje quer destruir o homem, porque neste homem aí está a imagem de Deus. Por isso que a mulher, Maria, não tenhas medo de acolher Maria como tua esposa. Não tenhas medo de acolher Maria, mãe. Por isso que é mãe de todos nós. Que a partir desse momento do nascimento de Maria, nasceu uma esperança nova na vida de toda a humanidade. Porque essa mulher que vai esmagar a cabeça do serpente, que quer dizer esmagar, dará um novo sentido. Não mais, como assim? Não terás mais poder. A morte vai ressurgir todo mundo. A ressurreição, isso é nova mulher, se chama nova mulher, quer dizer nova Eva. E também, se nascer nova Eva, vai nascer também o novo Adão, que é Jesus Cristo. Por isso todos nós, na figura da igreja, que todos nós somos gestados dentro do seio maternal da nossa mãe. Todo mundo. Por isso que para renascer isso, precisa o Espírito Santo. Precisa ser pequeno. Pequeno quer dizer humildade. Por isso na igreja primitiva, ninguém é batizado quando não é iluminada a sua história. Ninguém pode chorar, porque você não entra. Não entra, quer dizer, não é batizada. Você tem que fazer degraus de humildade. Por isso chama 7 degraus da santidade. A descida. Como os sacramentos são 7, também, para dizer, precisa, para destruir os 7 pecados capitais, tem que dizer, precisa humildade. Por isso que não digam que você já é cristão, batizada, que você já tem fé. É pelo contrário. Por isso tem que iniciar. Por isso tem iniciação cristã. Que vocês, queridos jovens, vocês são iniciados, pelo menos no encontro, até que amadurecer a sua fé. Porque hoje não mais. Não precisa hoje essas formações. E hoje todo mundo correndo atrás do dinheiro, não tem tempo para formação. Não tem tempo. Vocês vão escolher primeiro a escola do que a formação.
Eu vi isso nos grupos do Ágape. Nossa Senhora, os jovens, terrível. Não faz vivência. Não faz vivência. Por isso que, se não faz vivência os jovens, os adultos também não faz. Até no Ágape mesmo, não. Tem muitas pessoas que não faz o encontro. Não faz o encontro. A ECC, pior ainda. Em todo território do Brasil, não é? Não é somente no Gama, não. Ninguém quer nem compromisso. Essa é a palavra. Ninguém quer. Porque não quer ser formado. Quer ser formado. Porque quando está cego, não enxerga. Porque por isso qualquer coisa chora. Por isso o anjo do Senhor vai dizer a José, não tenhais medo de assumir. Não? E espero que nas pastorais, nos movimentos da igreja, não? Que alegremos. Não? Por isso que, se for possível, na igreja, não quero dizer na paróquia, que todos nós, seja dentro da formação, porque ajudará a cada um, ajudará, e terás um encontro com Jesus, e terás um encontro com a sua própria história. E quando tem encontro com sua própria história, iluminada, tu enxerga. E todos os dias, até quando, Padre? Até a morte. Porque senão o mundo vai formar. E a imagem do mundo é o dinheiro, a ganância. O poder, a prepotência. Por isso, dentro da igreja, quando a competição, vanglória, ser o primeiro, não vai entender a beleza da unidade. Apesar que já há muito tempo da igreja, com alguma coisa, até mesmo assim, na vida mesmo assim, até na vida na formação, movimentos da igreja, temos que ser aberto para isso. Tem que ser aberto do Espírito Santo, porque obra do Espírito Santo. Não? Porque muitas vezes se ilusionamos, não? Só isso, tem que ser assim. E, na verdade, somos ensinados assim até dentro da igreja. Se ser só assim. É porque dá dor de cabeça. Não? Dá dor de cabeça. Pensou se tivesse EJC aqui, ainda mais, outro grupo, Nossa Senhora. Se você não tem cabeça, rapaz, vai ter grandes problemas. Não? Grandes problemas. Precisa obra do Espírito Santo. Não? O mesmo como se chama? Do ágape. Não? Por isso que tem que formar, não? E adquirir isso, o dom do Espírito Santo, não? No coração de cada um. Não? E os demais que procuram no jardim do Senhor a beleza. Não fica aí e lenga-lenga. Porque hoje, estou falando já hoje o mundo já é totalmente diferente. Vamos supor, só 10 anos atrás. Totalmente diferente. Muito diferente. Essa diferença porque o mundo já se tornou secularizado. Por isso precisa, queridos irmãos, não para ser a mais dentro da igreja, mas eu sou parte.
Ir para ser parte, prontos para ser partido. Para repartir. Prontos. Porque se você não está pronto, tu morrerás. O que quer dizer morrerás? Tu vai viver somente no seu jeito. Não? A igreja, especialmente numa igreja assim, que se apega, sabe? Não se apega. Como pouca coisa que você faz, como assim, mudança, a paz. É um barulho tão grande. E destrói a fé. E ninguém entra dentro da igreja. Não, ninguém. Engraçado. Só na presença da pessoa incomoda os outros. Não atrai. Não depende do padre. Depende de nós. Não depende do padre. Tem pessoas que vão dizer, padre, nossa, você tem que ser assim. Então, apesar que eu vou colocar a perna para em cima, para embaixo, olha, se tu não converte, não vai adiantar. Até melhor ainda você sai. Entendeu? Porque o Espírito Santo não consegue encarnar no coração. Não? Encarnar. Por isso que pedimos ao Senhor, não? Especialmente os jovens, os nossos jovens que nascem vocações no coração de cada um, que vocês terão uma oportunidade, não? Oportunidade de caminhar como igreja. Por quê? Jesus, Emmanuel, está contigo. Está contigo. Está contigo. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Não? Por isso que a história, você sabe que a história passa. Tudo isso, todos os nomes que ouvimos hoje são grandes homens, grandes pecadores. Deus passou. Já foi. Vai falar mal deles, o bom. É a sua história. Já foi. Entendeu? E hoje o mundo quer tirar. Por isso que, primeiro, os nossos jovens, assim, na faculdade, primeiro que destrui a fé dos nossos jovens, porque são bobão, primeiro é história. Falar sobre a colonização, vai falar sobre a como se chama? Inquisição. Senhor Jesus. Hoje, se fosse hoje, pior do que a Inquisição. Os nossos governantes, pior do que a Inquisição. Pior. Não? Igual lá nas Filipinas, alguns que estão nas drogas, se elimina a hora. Elimina. Mas a produção de drogas multiplicou mais, engraçado. Hoje os nossos jovens são como um zumbi. Em São Paulo, como um zumbi. Nos morros de Rio de Janeiro, sobem lá em cima lá. Um zumbi. Por isso que, não somente lá, não, aqui mesmo. E nos grandes apartamentos aqui, ou nos grandes, como assim, condomínio do Ponte Alta, está escondido aí. E todos nós pedimos ao Senhor, não? Que na sua juventude, queridos jovens, nasce uma vocação santa, que cada um se encontra o sentido da sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.